Olá, cá estamos de novo, desta vez para vos falar acerca de transportes transmembranares. Como é de vosso conhecimento, a membrana plasmática é a estrutura que separa o meio intracelular do meio extracelular. Segundo os modelos mais recentes, pensa-se que a membrana plasmática é constituída então por uma camada de fosfolípidos, uma bicamada de fosfolípidos, na qual podem existir proteínas essas que podem atravessar a camada de um lado ao outro, designando-se então por isso de proteínas intrínsecas, como podem ver aqui. Outras proteínas podem estar mais por fora ou por dentro da membrana, não a atravessando, designadas então por proteínas extrínsecas. Junto às proteínas podem também existir açúcares, podem existir sacarídeos, como podem ver aqui. Este é o modelo mais recente da membrana plasmática, é o chamado modelo do mosaico fluido. Sendo então a fronteira entre o que está dentro e o que está fora da célula, é a membrana, ou é a membrana que vai competir, controlar as substâncias que entram e que saem e de que forma essas substâncias entram e saem. Existem vários fatores que vão regular a permeabilidade da membrana. O tamanho das moléculas é um desses fatores. Quanto menores forem as moléculas, maior a facilidade delas atravessarem a membrana. E o contrário, quanto maior elas forem, maior a dificuldade delas atravessarem essa membrana. Se bem se lembram, a membrana é constituída por duas partes essenciais. A parte onde estão a cabeça dos fosfolípidos, que é uma parte então polar e, já agora, hidrofílica. Isto é, tem então tendência para captar a água. Já a parte interna da membrana, onde estão os ácidos gordos, é uma parte apolar e tem propriedades hidrofóbicas, isto é, repelem a água. Esta natureza da membrana vai então influenciar a passagem das moléculas de acordo com a sua polaridade. Moléculas apolares vão atravessar facilmente quer a parte polar, quer a parte apolar. E então não têm problemas nenhuns, desde que tenham logicamente o tamanho adequado, em entrar ou sair da célula. Macromoléculas, logicamente, não conseguem entrar, não conseguem atravessar a membrana e, portanto, não conseguem atravessar a bicamada de fosfolípidos. A água, apesar de ser neutra, é um dipolo elétrico. Portanto, tem aqueles dois polos que nós já falamos devido à distribuição dos seus átomos. Ora bem, a água, devido a isso, vai ter grande dificuldade em atravessar aqui a parte hidrofóbica. Então, como é que ela irá resolver isso? Iremos ver mais à frente. Moléculas polares e íons, moléculas que estão carregadas, vão ter então também grande dificuldade em atravessar a membrana plasmática. Um outro fator que vai influenciar a permeabilidade da membrana é a concentração das substâncias. Se as substâncias tiverem grandes diferenças de concentração entre o meio externo e o meio interno, a velocidade com que elas vão atravessar a membrana será maior se as diferenças de concentração entre os meios forem menores. Também a temperatura e a pressão podem ser fatores a considerar nesta permeabilidade da membrana. Como podem ver aqui, moléculas hidrofóbicas e gases, como por exemplo o oxigênio e o CO2, os esteroides, que são solúveis em álcool, passam facilmente a membrana. Pequenas moléculas polares, a água, a glicerol, a ureia e o etanol, passam a membrana, mas já com alguma dificuldade. Glicose e sacarose não atravessam diretamente a membrana e os íons também não. Surge aqui então uma questão: como é que substâncias, como por exemplo a glicose, que é essencial para a célula, entra na célula? Ora bem,
Um dos primeiros processos de entrada de substâncias, um dos processos mais simples de entrada de substâncias na célula é a chamada difusão simples. Em que é que consiste a difusão simples? Imaginemos esta situação em que temos então um bocado de tinta vermelha e que vamos verter num gobelé com água. Percebemos que ao longo do tempo toda a água vai ficar corada de vermelho. Porquê? Porque as substâncias se estão a difundir pela água. De igual modo, então, numa membrana, quando temos então dois meios separados por uma membrana essa que é permeável a uma determinada substância. Imaginemos, neste caso, a substância que está aqui representada por vermelho. Se a membrana é permeável a essa substância, estando a substância em concentrações diferentes nos dois lados da membrana, vamos chamar aqui o lado A e aqui o lado B, a tendência dessa substância vai ser deslocar-se de A para B, ou seja, a favor de um gradiente de concentração. De tal modo que, com o passar do tempo, as concentrações desta substância vermelha no meio A e no meio B vão ter tendência a igualar-se. Nesta altura, nós dizemos então que os meios estão em equilíbrio. Não se pense, no entanto, que quando se atinge o equilíbrio ele é estático. Não, o equilíbrio, quando se atinge, é um equilíbrio dinâmico. E nessa altura, a quantidade de moléculas, neste caso da bolinha vermelha, que passam de A para B, será igual à quantidade de bolinhas vermelhas que passam de B para A. Portanto, este tipo de transporte em que as substâncias passam através da membrana de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, em que não há qualquer gasto de energia, designa-se então por difusão simples. Além do mais, também não vai haver intervenção de proteínas. Neste caso, poderemos agora focar-nos não na substância que está a vermelho, mas sim na substância que está a azul. Como podem reparar, é uma substância de maiores dimensões e, como podem perceber pelo esquema, ela não consegue atravessar diretamente a membrana. Nestes casos, acontece que algumas substâncias passam através das proteínas intrínsecas, as tais proteínas que atravessam a membrana de um lado a outro. Então, ao longo do tempo, o que nós vamos conseguir ver é essas substâncias a passarem através das proteínas intrínsecas e, com o passar do tempo, as concentrações entre os dois meios, vamos considerar novamente aqui o meio A e o meio B, a igualarem-se. Mais uma vez, temos que salientar que este equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. Nesta circunstância, temos então que as substâncias passam também, igualmente, de um meio onde estão em maior concentração para um meio onde estão em menor concentração. Também não há gasto de energia. A novidade aqui é o uso de transportadores, que são então as tais proteínas. Neste caso, dizemos então que o processo de transporte é a difusão facilitada. Portanto, para exemplificarmos, uma das moléculas que entra na célula essencialmente por difusão facilitada é a glicose. Imaginemos o meio extracelular carregado de glicose. A glicose não consegue atravessar a bicamada fosfolipídica e então entra na célula a favor de um gradiente de concentração, mas através de uma proteína. Neste caso, então, dizemos que a glicose entra na célula por difusão facilitada. Não esquecer, então, difusão é um processo no qual as substâncias passam a membrana de um local, de um meio onde estão em grande concentração para um meio onde estão em menor concentração. Não há gasto de energia. No caso da difusão facilitada, para além disso, ainda há a intervenção, então, de proteínas.
Cá temos então o nosso quadro resumo acerca da difusão facilitada. Um caso muito específico de difusão é a difusão da água, que normalmente é então designada por osmose. Reparem esta situação. Temos aqui uma tina onde temos água, temos um funil com uma membrana impermeável às substâncias, mas permeável à água. O que é que irá acontecer? Reparem, aqui este meio, o meio do gobelet, tem muita água e tem poucas substâncias dissolvidas. Então, este meio, um meio que tem pouca concentração, vai passar a ser designado por nós por meio hipotónico. Já este meio tem grande concentração de substâncias, tem Cl-, tem Na+, e tem, comparativamente, menos água. Portanto, há aqui uma menor concentração de água e há uma maior concentração de substâncias. Então, dizemos que este meio é hipertónico. Portanto, resumindo, temos aqui uma solução pouco concentrada e temos aqui uma solução muito concentrada. Como podem verificar, o resultado foi este, passado algum tempo. Saliento então aqui a subida do nível da água dentro do nosso funil invertido. Porquê? Porque efetivamente a tendência da água foi foi deslocar-se do meio hipotónico para o meio hipertónico. Este movimento da água, então, em que ela se desloca dos meios hipotónicos para os meios hipertónicos, em que não há gasto de energia, designa-se então por osmose. Portanto, imaginemos aqui este meio, o meio A, em que temos muita água e poucas moléculas de uma determinada substância. Portanto, este meio será o nosso meio hipotónico, que eu vou passar a designar pela letra H. Neste caso, temos pouca água e muitas substâncias. Portanto, será o nosso meio hipertónico. Como aprendemos no slide anterior, a tendência da água, desde que a membrana o permita, vai ser movimentar-se do meio hipotónico para o meio hipertónico. Neste caso, como este meio vai perder água, a sua concentração ao longo do tempo irá aumentar. Já este meio, como irá ganhar água, a sua concentração ao longo do tempo irá diminuir, irá ficar mais diluída. E, portanto, é isto que nós estamos aqui agora a ver. Se houver possibilidade e se houver tempo, as concentrações poderão igualar-se, designando-se os dois meios nessa altura como meios isotónicos. Portanto, os meios dizem-se isotónicos quando têm ambos a mesma concentração. Neste caso, a água continuará a deslocar-se, no entanto, deslocar-se-á para ambos os lados nas mesmas quantidades, um bocado à semelhança do que se passava quando na difusão simples ou na difusão facilitada se atingia o equilíbrio. Então, cá está a água a passar e a ver se conseguimos então atingir a isotonia. Resumindo, a osmose pode ser então definida como a movimentação de água através de uma membrana semi-permeável. O fluxo de água faz-se sempre de um meio com menor concentração em soluto, o tal meio hipotónico, para o meio com maior concentração em soluto, o tal meio hipertónico. Quando as concentrações nos dois meios se igualam, o fluxo de água será igual nos dois sentidos e os meios dizem-se então isotónicos. Este fenómeno da osmose vai ser essencial para todas as células, quer sejam elas animais, quer sejam elas vegetais. Para acabar esta intervenção de hoje, falta-nos falar do transporte ativo. O transporte ativo é um tipo de transporte que difere um bocadinho dos outros anteriores, quer da difusão simples, quer da difusão facilitada, embora tenha semelhanças com a difusão facilitada. A semelhança é logo esta.
também ocorre com a intervenção de proteínas. Mas agora vem a diferença. A diferença é que neste transporte, o tal transporte ativo, ocorre gasto de energia. Perguntam vocês, mas por que motivo poderá a célula gastar energia para obter ou para se libertar de certas substâncias? É simples. Imaginem, se nós estamos a absorver glicose, se a célula está a absorver glicose e neste momento já há mais glicose no interior da célula do que cá fora, mas ela sabe que pode gastar um bocadinho de energia para obter a glicose ou mais um bocado de glicose e com essa glicose extra que obteve, poderá obter ainda mais energia. Do mesmo modo, se ela quiser eliminar substâncias que são tóxicas para ela, mesmo quando em concentrações inferiores à do meio externo, ou do meio extracelular, melhor dizendo, ela pode gastar um pouco de energia e enviar cá para fora essas substâncias. Portanto, o transporte ativo será muito importante para a manutenção de concentração de certas substâncias no citossol. Portanto, o transporte ativo é um transporte em que as substâncias são transportadas contra um gradiente de concentração, isto é, de locais onde estão em alta concentração para locais onde estão em baixa concentração, envolve proteínas, envolve transportadores e envolve também o gasto de energia. Um dos casos mais estudados acerca do transporte ativo é a chamada bomba de sódio e potássio, que nós iremos abordar mais para a frente. E reparem, neste caso, a célula bombeia para o seu exterior íons de sódio, e cada vez que bombeia 3 íons de sódio para o exterior, gasta uma molécula de ATP. Portanto, cá está o uso das proteínas, cá está o gasto de energia. E esse sódio vai ser sempre transportado contra um gradiente de concentração. Porque reparem, se a célula está permanentemente a deitar sódio lá para fora, no interior da célula a concentração de sódio será, logicamente, baixa. Aproveitando a energia que foi gasta a deitar o sódio cá para fora, a célula aproveita e bombeia potássio para o seu interior. Ora, ao bombear potássio para o seu interior, ficamos com baixa concentração de potássio no meio extracelular e ficamos com alta concentração de potássio no meio intracelular. E como este transporte está sempre a ocorrer, verificamos então que quer o sódio, quer o potássio estão a ser permanentemente transportados contra um gradiente de concentração. Muito boa tarde, espero que tenham gostado.